Virou notícia no Brasil inteiro um corte de 15 bilhões de reais que o Haddad anunciou. Agora eu quero explicar para vocês o quão perto, mas assim, por um triz, Lula está prestes a sofrer um impeachment. Na regra do impeachment, que está na nossa Constituição, existe uma coisa que se chama responsabilidade fiscal. E durante a formatação do plano financeiro do Brasil, do plano econômico, se põe um teto. O teto de déficit que o Brasil pode entrar, que o país pode ter de um ano para o outro. E o teto, acredite ou não, é de 28 bilhões de reais. Ou seja, o governo pode entrar devendo de um ano para o outro 28 bilhões de reais. Bom, o que acontece? Lula acaba de anunciar que vai ter um déficit de 28 bilhões de reais, o que é muito curioso, afinal de contas, ele, de acordo com o seu Ministério da Fazenda, o poste Haddad, que não entende nada de economia, e ele mesmo já admitiu isso várias vezes, o rombo vai ser exatamente o limite que eles poderiam ter para incorrer no crime de impeachment, de irresponsabilidade fiscal, que é um crime de responsabilidade. Então, é muito curioso isso. Então nós vamos agora emitir um requerimento de informação para saber exatamente qual é esse déficit, como eles contabilizaram esse rombo que eles causaram no Brasil e se realmente isso condiz com as contas públicas. Muito provavelmente é mentira. O próprio Lula, durante os seus discursos onde ele fala besteira, admitiu que o rombo vai ser de 30 a 40 bilhões. O que eu até gravei um vídeo falando que ele estava admitindo que ia cometer um crime passível de impeachment. Até a Rede Globo, gente, no Jornal Nacional, soltou essa matéria. A equipe econômica formalizou hoje o corte no orçamento e divulgou uma estimativa pior do que a anterior para as contas públicas desse ano. A previsão agora está no limite de tolerância da regra fiscal. O presidente Lula falou sobre o corte no orçamento na entrevista para agências internacionais no Palácio da Alvorada. Disse que fará bloqueios sempre que precisar. Como se isso não fosse bastante, o jornal muito famoso nos Estados Unidos, que é o The Economist, disse que é um grave risco que o governo brasileiro está fazendo ao gastar muito mais do que arrecada. Essa é a fórmula infalível para miséria, para destruição econômica de qualquer país. É o que aconteceu na Venezuela, é o que aconteceu na Bolívia, é o que aconteceu em todos os países onde a esquerda gasta mais do que arrecada. Isso porque nós estamos falando do governo que mais inventou novos tributos e taxas. Os coitados aí que viviam comprando da Shein, da Shopee, fizeram L, agora estão revoltados, porque não conseguem mais comprar, e muitos inclusive faziam isso para ter uma rendinha extra em casa. Aí nós estamos vendo a taxação da Natura, que muita gente também fazia isso para ter uma renda extra em casa, e muita gente que antes fazia Uber, dirigia motoristas como motoristas de aplicativo, também vão ter que largar isso, porque agora vai ter uma taxação de 26,5%. Resumindo, a crise econômica que nós falávamos há um ano está acontecendo. O que acontece é que eles estão jogando tudo possível para tentar segurar essa bomba para depois das eleições para prefeitos aqui no Brasil. Então eles vão fazer o possível para que essa bomba só exploda depois de novembro, porque é isso que o governo do PT está tentando fazer ao máximo, eleger os seus prefeitos e os seus vereadores. Aí depois eles compram o Congresso novamente para fazer uma nova LDO, uma nova lei de diretrizes orçamentárias e um novo projeto de lei para mudar e flexibilizar o teto de gás, o rombo, né, que poderia ter. Mas a situação está catastrófica, o investimento está indo embora do Brasil como nunca se viu antes. E a situação não poderia estar pior. O que, de certa forma, e eu falo isso com sinceridade, vai ser importante o Brasil passar por essa miséria, essa crise econômica, para acabar de uma vez por todas com aquela memória afetiva, né? Aquela memória emocional que as pessoas tinham com o Lula, da época do que o Lula era melhor. Pois então vamos botar o Lula de volta, para vocês entenderem que com o Lula é sempre pior. Um grande abraço, tchau.